Olá, turminha, tudo bem? A Proluciene está passando por aqui e quer reforçar. Não esqueçam de treinar o nome da escola. Escola Municipal Francisco Rodrigues de Santana, professora Maria Luciene. E coloquem sempre a data que vocês estão fazendo a tarefinha, tá certo? É muito importante. Nossa aula é de português e hoje vamos falar sobre cartaz, certo? Então, vocês sabem que nós estamos em casa, mas a Pro tá ligadinha em vocês. Estou aqui fazendo uma leitura e pensando. Você sabe o que é um cartaz? Você já viu um cartaz? Qual a função de um cartaz? Prestem bem atenção. Nesse primeiro cartaz aqui, a gente tem uma imagem e tem uma frase. Nesse outro, a gente também tem figuras e a gente tem também pequenos textos, né? Nesses três cartazes que a Pro está apresentando para vocês. Então, o que é um cartaz? Cartaz, ele faz parte de um gênero textual onde ele usa recursos da linguagem verbal e não verbal. Por exemplo, o que seria linguagem verbal e não verbal? A parte escrita, a parte visual, que é a parte que contém imagens, ou então ele pode ser misto, certo? Veja só, aqui nesse cartaz tem uma máscara e aqui está dizendo uso obrigatório de máscara. Aqui tem a empresa que está colocando ele. E aí, se alguém que não sabe ler nem escrever olha para esse cartaz e se ele tivesse só as letrinhas, só essas palavras, eles entenderiam? Não, né? Mas por conta da imagem, eles conseguem entender que naquele lugar só pode entrar usando máscara. Nesse segundo cartaz aqui, a gente tem o Zé Gotinhas e tem crianças. Você vê que essas crianças elas não são grandes. E preste atenção no que diz o cartaz. O seu filho quer 2 gotinhas da sua atenção. 10 de junho, vacine seu filho menor de 5 anos contra a paralisia infantil. Procure um posto de vacinação mais próximo da sua casa. E aqui tem o Ministério da Saúde, que é quem organiza. Ou seja, nesse cartaz a gente tem data e a gente tem dizendo o que é que vai acontecer. E também, eu repito, se apenas uma pessoa que não sabe ler e escrever e tivesse aqui só as frases, só as palavrinhas, elas não conseguiriam entender. Mas graças às cores, às imagens, dá para entender que é uma campanha de vacinação. E nesse terceiro cartaz aqui, nós temos coronavírus versus higiene. Tem o coronavírus e aqui tem como se fosse uma bolinha de sabão, né? Quais são os principais meios de transmissão? Ar, o contato físico e as superfícies. Previna-se. Lave as mãos com água e sabonete. Se não puder lavar as mãos, use antissépticos, que é o álcool em gel, por exemplo, né? Porque a gente não tem pia e sabão dentro do carro, dentro do ônibus, por exemplo. Higienize seu local de trabalho com produtos profissionais. Então, vamos lá. E aí, mais outro cartaz que também é uma outra campanha de vacinação. Uma criança e dizendo, vence mais uma, Brasil. 11 de junho, vacine seu filho menor de 5 anos contra a paralisia infantil. Vamos juntos bater mais um recorde. Recorde de quê? Um recorde da campanha de vacinação mesmo, porque já existia uma época, gente, que os pais não queriam vacinar os filhos. Sabiam disso? Então, ó, o que diz aqui? Todo cartaz tem uma mensagem a ser transmitida. Então, todo cartaz vai expressar uma mensagem, certo? E cartazes como esses, vocês já viram? Com certeza já, né? Geralmente eles ficam dentro da sala de aula, porque
os professores sempre colocam um silabário, que é para poder reforçar e ensinar os seus alunos a ler, né? O B com A, ba, be, bi, bo, bu. Então, o silabário é um cartaz que está presente em todas as salas de aula. E também esse outro aqui, ó, que são os combinados da turma, que são as regrinhas que geralmente a Pro sempre faz com seus alunos, certo? E aí, o que é que a gente vai perceber? No livro de vocês, na página 8, diz o seguinte, que a linguagem do cartaz, ela é bem característica. O texto é breve, é simples e é claro. Outro aspecto importante é que ele usa imagens, gente, que é o que nós chamamos de linguagem não verbal, certo? Porque às vezes a pessoa não vai ler, não vai chamar a atenção o que está escrito, mas a imagem chama a atenção das pessoas. E você sabe, né, que os cartazes estão por todo lado? Eles estão nas ruas, né, divulgando produtos, nas manifestações, nas campanhas de conscientização, nos cinemas, restaurantes, escolas. E olha só o que tem aí no livrinho de vocês. No cartaz 1, na página 8. O meu lixo carrego comigo até encontrar uma lixeira. Compartilhe essa ideia. Vamos ver o que diz o outro cartaz. Gente que fica com o lixo na mão até encontrar a lixeira mais próxima. Merece aplausos, né, gente? Porque gente que não joga lixo no chão são pessoas muito educadas e é o que é certo, né? Todo mundo deve jogar lixo no lixo. E qual é o assunto principal das campanhas desses dois cartazes? Pinte a resposta. Vamos ver se você acertou. 5, 4, 3, 2, 1. Você pintou essa resposta aqui? É disso mesmo, jogar o lixo no lixo. E para qual público você acha que as campanhas foram elaboradas? Você acha que foi só para crianças, só para idosos, só para adultos? Claro que não, né, gente? Para todas as pessoas, porque todo mundo tem que o quê? Jogar lixo no lixo. E para que servem as cores e as imagens dos cartazes? A Pro falou na estante. Serve para chamar a atenção, né? Para os objetos ou para as ideias destacadas na campanha que está sendo elaborada naquele cartaz. E nesses cartazes aqui nós estamos falando do lixo. Vamos lá. Na página 10, tem novamente os textos dos cartazes. O meu lixo carrego comigo até encontrar uma lixeira. No cartaz 2, gente que fica com lixo na mão até encontrar a lixeira mais próxima. As frases são longas ou curtas? E por que você acha que elas são assim? Vamos pensar. Falamos na estante sobre isso. Gente, elas são curtas, né? Porque os cartazes, eles têm que ter o quê? Textos breves, simples e curtinhos, para que a leitura seja rápida. E você acha que essa campanha é de interesse público, ou seja, para todas as pessoas? A gente falou disso na estante. Sim, né? Porque todos nós devemos cuidar do lixo e não podemos jogar o lixo no chão. E temos que entender outra coisa também, ó, que das pequenas ações, grandes diferenças serão feitas na nossa sociedade. E vocês acham que as imagens que a Pro mostrou nos cartazes que estão na página 8 e 9 do livro de vocês tem a ver com o texto, com a mensagem que estava lá? Sim, né, gente? Nos dois cartazes, porque as pessoas nos cartazes estavam segurando o seu lixo até encontrarem uma lixeira e não jogaram o lixo no chão. Isso mesmo. E olha a turminha juntos pelo saber aí, toda feliz. E aí, vamos agora falar de ortografia. Então, ó, alguns pontos, né? Alguns sinais de pontuação: interrogação, exclamação e ponto final. Esses sinais de pontuação vão estar por toda parte e eles vão dar o quê? Entonação e vão dar também compreensão para uma mensagem que foi elaborada. Olha só o que diz o cartaz 1. O meu lixo carrego comigo até encontrar uma lixeira. Qual foi a pergunta? A pergunta é essa aqui, né, gente? O meu lixo? Tenho certeza que vocês acertaram.
Quando você estiver assistindo esse vídeo, vá colocando pausa para poder você ir fazendo sua correção e vendo se você acertou. Na questão 2, qual é o sinal de pontuação utilizado no final dessa frase? Aqui, gente, que sinal de pontuação é esse? A gente falou dele aqui, ó. É o interrogação, é o ponto de interrogação. E para quem foi feita essa pergunta? O meu lixo? Então, vejam só, é como se alguém perguntou para a pessoa que fez o cartaz: o que você vai fazer com o seu lixo? Aí ele respondeu: o meu lixo? Carrego comigo até encontrar uma lixeira. Ele faz uma pergunta respondendo a pergunta, né, de quem o fez. Então, vejam só, essa com certeza foi feita para alguém que possivelmente lhe perguntou o que ele fazia com o seu lixo. E na questão 4, por que você acha que o autor fez a pergunta e ele mesmo respondeu? Porque é o seguinte, gente, como ele estava respondendo a uma pergunta, né, que alguém lhe fez, então ele respondeu com a pergunta, daí ele disse o meu lixo, e aí ele responde: carrego comigo até encontrar uma lixeira. Claro que ele poderia ter respondido de forma diferente, mas ele decidiu responder com uma pergunta. Então, ó só, tá aí a resposta da questão 4. Ele faz a pergunta, mas parece, tá aqui no quadro, ó. Tá aqui, mas vocês olham aqui para o quadro. Ele faz a pergunta, mas parece que ele está repetindo o que alguém lhe perguntou. Então, ele responde o que faz com o seu lixo. E na questão 5, a resposta dada à pergunta também recebeu uma pontuação no final. Qual o nome desse sinal de pontuação? Esse aqui, gente, que está até frisado de amarelo. Ele é o ponto de exclamação e ele é utilizado no final de frases que expressam emoção, como raiva, alegria, espanto. E aí, o que acontece? A professora Laura, o nome dela é Laura, observou que além do ponto de interrogação e de exclamação nos cartazes, produzidos e expostos por Mariana, que faz parte, né, juntamente com a turminha Juntos pelo Saber, apareceram muitas palavras com a letra X. Então, ela resolveu apresentar à turma Juntos pelo Saber alguns sons que essa letra tem. Tá aqui ela de amarelo. Ó, o meu lixo carrego comigo até encontrar uma lixeira. Gente que fica com o lixo na mão até encontrar a lixeira mais próxima. A Pro marcou aqui de amarelo as palavrinhas que contêm a letra X. E veja só, na palavra lixo, lixo, a letrinha X apresenta o som de quê? De X, de S ou de Z? Vamos lá? De X, gente, parabéns! Só que a letrinha X pode ter o som de S, de Z ou de KS, certo? Então, além do som de X, ainda tem esses outros sons. Você sabia disso? Mariana e sua turma também não sabia, mas a professora mostrou os exemplos que nós vamos ver na próxima página. Vamos lá, página 13. Exportação. O X aqui tem som de S. Xícara. O X tem som de X. Exame. O X tem som de Z. E táxi. O X tem som de KS. Parabéns para vocês! Eu tenho certeza que vocês também acertaram tudo que está aqui na página 14. Nós temos a palavra lixeira e a palavra próximo. Nas duas palavras, a letra X apresenta o mesmo som. Vou falar novamente. Lixeira e próximo. Lixeira, próximo. Tem não, né, gente? A resposta é não. Qual é o som da letra X em cada palavra? O X na palavra lixeira tem som de X. E na palavra próximo tem som de S. Isso mesmo. Bem assim. Parabéns para quem acertou. E para quem não acertou é só corrigir. Então, como você já sabe que uma mesma letra pode representar diferentes sons, tente descobrir quais os sons que a letra X representa nas palavras abaixo.
Então, se ela tiver o som de X, ela vai ser pintada de amarelo. Se ela tiver o som de S, você vai pintar de azul. Se for som de Z, você vai pintar de vermelho. E se ela tiver o som de KS, você vai pintar de verde. Olha só, a palavra é reflexo. Reflexo, ox, KS. Então, vamos pintar de verde. E agora, a palavra é excursão. Excursão. Vamos pintar de azul porque o X tem som de S. Existir, o X tem som de Z. Por isso, nós estamos pintando ele de vermelho. E engraxate, o X tem som de X. Por isso, ele é pintado de amarelo. Na palavra chale, o X também tem som de X. E na palavra explosão, o X tem som de S. E na palavra táxi, tem som de KS. Por isso que ele fica verde. Fixo também tem som de KS. E na palavra exemplo, o X tem som de Z. Por isso que ele vai ser pintado de vermelho. Circule em cada grupo de palavras aquela em que o X não apresenta o mesmo som das demais. Vamos ver. Na letra A palavra que você vai circular é a palavra extra. Por quê? Porque o X tem som de S e as outras palavrinhas têm som de X. Ó. Enxergar e enxada. Extra. É a única que o X não tem som de X. Então, você circula ela. Na letra B, nós temos a palavra exercício, baixo e exame. Então, a única que não tem som de Z é a palavrinha baixo. E na letra C, nós temos táxi, abacaxi e caixa. Você vai circular a palavra táxi, porque tem som de KS. E nas outras palavrinhas, o som é de X. Isso mesmo. Então, vamos praticar. Esse cartaz diz o seguinte: há alguém machucando as vovós e os vovôs? Denuncie. Diz que sim contra maus tratos aos idosos. Esse cartaz está pedindo que você faça o quê? Ó, você tem que marcar um X aqui na letra B, porque está bem grandão aqui de vermelho, ó. Então, nós devemos denunciar maus tratos aos avós, não é? Isso mesmo, é isso que o cartaz está ensinando para nós. E nesse outro cartaz aqui, diz o seguinte: quando você maltrata um cãozinho, ele fica assim. Não maltrate os animais. Esse cartaz, gente, foi feito por estudantes do 2º ano, numa campanha de conscientização. E a imagem desse cãozinho aqui mostra que quando maltratado ele fica como? Entristecido, né, gente? Muito entristecido. Olha o que diz esse outro cartaz. Ler é tudo de bom. Tem aqui um livro aberto e está dizendo assim, compre livros aqui. Então, depois que a professora apresentou o cartaz para a turma, Mariana percebeu que na escola tinham vários cartazes, só que cada um deles com um assunto diferente. E esse era um dos que estavam lá. E você? Quando a gente começou as aulas, você prestou atenção no pátio da escola? Você já viu muitos cartazes por onde você passa? Se você sai com seu pai e a sua mãe, quando você vai entrar no comércio, como nós estamos na pandemia, você tem visto cartazes, por exemplo, falando que as pessoas só podem entrar usando máscara, que lá tem álcool gel? Você já prestou atenção nisso? E aí, com base na leitura do cartaz que acabamos de falar, qual é o assunto tratado no texto? É a leitura, né, gente? Que ler é bom, é a importância da leitura. E em sua opinião, para quem esse texto foi produzido? Aqui é pessoal. Você acha que esse texto foi produzido para quem? Para quem gosta de ler? Para ajudar quem não gosta de ler a aprender a gostar de ler? Como? Você acha o quê? Coloque sua resposta. Por isso que aqui está dizendo resposta pessoal. Coloque a sua resposta aí. Marque um X na opção correta. O texto foi construído com o quê? A linguagem foi verbal, foi visual ou foi mista? Foi misturando. Tinha a parte escrita e junto com o visual, que são as imagens. Mista, né, gente? Tá aqui, ó. Vocês devem marcar o X no terceiro parêntese. Na questão 5 diz, o elemento visual que reforça o título do texto é o livro aberto. Já imaginou falar que leitura é boa?
que é tudo de bom, com um livro fechado, seria esquisito, né? E aqui nesse outro cartaz, nós temos um cartaz sobre coleta seletiva. Por que reduzir, reciclar e reutilizar? Aí tem o Cauê jogando aqui um lixo, tem um Gari. E aí vamos entender o sentido dos 3 R's. O que é reduzir? É consumir menos. E o que é reciclar? Transformar algo já utilizado em uma coisa nova. E reutilizar é utilizar novamente o que já foi utilizado. Reciclar, por exemplo, eu pego uma garrafa PET e transformo numa vassoura. Existem muitas fábricas que já fazem isso. Eu pego uma caixa e transformo num porta-joias. Então, eu transformo aquilo em algo novo. E a reutilização, vou dar um exemplo bem prático. Quando a mãe e o pai compram um pote de sorvete, depois que tomam o sorvete, fica usando a vasilha para guardar alguma coisa dentro de casa. Às vezes acontece, né? E na questão 6 diz, o que as diferentes cores das latas de lixo simbolizam no cartaz? Por que que essa é azul, essa é amarela, essa é vermelha e essa é verde? O que é, gente? Os diferentes tipos de lixo. Olha o título aqui, ó, coleta seletiva. Então, significa dizer que o lixo tem que ser jogado separadamente. E que material a cor vermelha indica? Ó, essa lixeirinha aqui. Que material é esse? Que palavrinha é essa que está em amarelo? Plástico, né? Parabéns! Vamos para a próxima página. O que você acha que chama mais atenção no cartaz? Para mim, o que me chamou mais atenção foram as cores. As cores me chamaram muita atenção. Porque se não fosse as cores, talvez eu nem olhasse para esse cartaz. E você sabia que ainda tem uma lata, né, de lixo de cor diferente? É a lata de cor marrom. Ela serve para colocar o lixo orgânico, gente, que é casca de frutas, resto de alimentos e etc. Então, é isso aí. O que é que diz na questão 9? Qual seria o tipo de lixo coletado na lata de lixo verde, já que no cartaz não dá para ler? Pinte a resposta certa. Será que é metal? Será que é vidro? Será que é orgânico? É plástico? É papel? É o quê? Vamos ver se vocês acertaram. Muito bem! O verde, né? A lixeira verde representa o lixo que deve ser jogado ali. O vidro, né? Apenas coisas de vidro. E na questão 10 diz, acerte na lata. Ligue o lixo à sua lata de lixo correspondente. Eu já coloquei uma dica aqui, ó. Latinha de metal na lixeira de metal. Vamos ver o próximo. Garrafa de vidro na lixeira de vidro. Garrafa de plástico na lixeira de plástico. Embalagem de papel na lixeira de papel. Resto de alimentos na lixeira que a Pro acabou de ensinar vocês, na marrom, na orgânica, né? Onde tem lixo orgânico. Próxima página. Gente, agora é hora da produção. E a Pro quer desafiar você aí na sua casa a ter a melhor ideia, a fazer o melhor cartaz. Primeiro, você tem que saber sobre o que você vai falar, certo? Então, defina o tema e qual é o público que vai ler o seu cartaz. Segundo, organize como você vai trabalhar esses desenhos, essas imagens, essa chamada de texto. O texto tem que ser curto e realize. Use sua criatividade. A Pro sabe que você tem potencial de sobra. E aqui dizia que lá na escola nós íamos fazer isso em grupo. Então, aqui nesse espaço eu quero que você faça um cartaz sobre uma brincadeira. E aqui estão as dicas, ó. Qual será a brincadeira? Como é que você vai ilustrar aqui? Se você vai desenhar, se você vai colar alguma imagem. E escreva a frase principal, convidando as pessoas a participarem da brincadeira que você escolheu. A gente não está na escola, mas nós vamos criar um cartaz bem legal. É isso aí. A Pro ama vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!